E a boa notícia é que o Ministério da Saúde confirma a entrega de 560 milhões de vacinas até o final do ano. Luciana Verdolim. Olha, a Fiocruz deverá assinar em até 2 semanas o contrato de transferência de tecnologia que vai permitir a produção aqui no Brasil da matéria-prima para a fabricação da vacina da Universidade de Oxford com a AstraZeneca. Segundo o vice-presidente da Fiocruz, Mário Moreira, só faltam alguns pequenos ajustes. Tem alguns detalhes técnicos, evidentes, mas a nossa expectativa é que no dia 15 de maio a gente comece a produção nacional. E lembrando, há um processo, uma trajetória regulatória, nós vamos ter que produzir uma série de lotes de validação, acertados com os procedimentos internacionais, e a partir daí a gente já começa a produzir escala industrial. A previsão é de que até outubro todo o processo seja finalizado e a Fiocruz forneça cerca de 200 milhões de doses ao Ministério. Isso depois do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter sido acusado pela CPI da Covid lá do Senado Federal de inflar dados de vacinas contratadas aqui pelo governo federal. O Ministério da Saúde ontem apresentou um novo cronograma de doses que deverão ser entregues até o fim do ano. Nesse material apresentado constam as 560 milhões de doses das vacinas. A previsão é que o Butantan, por exemplo, seja responsável por 130 milhões de doses. Desse total, 30 milhões ainda estão sendo negociados. Segundo o secretário executivo lá do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, algumas pendências ainda precisam ser resolvidas. Que essas pendências que a gente precisa vencer não atrasam o cronograma de entrega e não fazem com que a gente não tenha chance de não receber essas doses no país conforme previsão contratual, respeitando todos os riscos e as variáveis que já estão apontadas aqui no contrato. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de videoconferência com o embaixador da China aqui no Brasil. Ele, mais uma vez, fez um apelo. Lembrou como é importante aqui para o Brasil que a China mantenha os prazos previamente fixados. O encontro acontece poucos dias depois do presidente Jair Bolsonaro criticar os chineses e afirmar que eles, na verdade, estariam lucrando por conta da pandemia. O Butantan alertou para o risco de faltarem doses das vacinas, uma vez que a matéria-prima que vem da China está atrasada. Não temos a confirmação ainda de embarque dessas doses, né? Enfim, a gente está tratando isso e tão logo tenhamos a confirmação do embarque dessas doses, a gente torna essa informação pública sem problema nenhum. Do IFA. Segundo o secretário Rodrigo Cruz, nesse momento é importante tentar tranquilizar a população. A gente já tem essas 560 milhões de doses aí pactuadas, estamos avançando na aquisição dessas 100 milhões de doses a mais da Pfizer para poder garantir a imunização dos brasileiros. O Ministério lembra que até esse momento já foram distribuídas mais de 75 milhões de doses da Fiocruz e do Butantan. De Brasília, Luciana Verdolim,